Salve, salve, galera! Professor Paulo Nasser, professor de Direito Constitucional. E diante das inúmeras mensagens, na verdade, centenas de mensagens que eu recebi pelo WhatsApp e pelo Instagram, perguntando sobre a possibilidade de se alterar a Constituição para permitir a prisão com a condenação em segunda instância sem a necessidade do trânsito em julgado, resolvi fazer esse vídeo para ver se eu consigo esclarecer aí essas questões que estão envolvidas nesse processo de emenda. De fato, existe uma emenda constitucional tramitando, eu chequei, é a emenda 410 de 2018, que foi apresentada na Câmara dos Deputados. Então, a casa iniciadora é a Câmara, tem que passar, caso seja aprovada na Câmara, pelo Senado. E aí, para explicar melhor isso para vocês, vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte, eu vou explicar aquilo que a doutrina chama de correção legislativa. Depois eu explico a possibilidade de se fazer essa alteração na Constituição e, por fim, dou minha opinião no sentido de que por que essa emenda foi apresentada e qual o intuito dela, na verdade. Bom, correção legislativa é o nome que se dá toda vez que o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro órgão jurisdicional competente, ou seja, do Poder Judiciário, faz uma interpretação da Constituição, faz uma interpretação da lei e o legislador vai lá e altera o texto legislativo, para deixar claro o que ele queria com aquela interpretação. Ou seja, ele deixa claro que não era aquela interpretação que o legislador que faz a lei, que é o detentor da soberania popular, que é representante do povo, quer com aquela norma. Então, dentro dessa perspectiva, o legislador vai lá e faz a alteração legislativa para fazer uma correção interpretativa sobre o que foi decidido pelo Judiciário. Isso é muito comum, tem acontecido com alguma frequência no Brasil, e a tentativa que se tem agora é, mais uma vez, essa correção legislativa através dessa emenda constitucional. Então, o legislador tenta fazer essa correção apresentando uma alteração normativa. Aí vem a segunda questão. É possível essa alteração normativa? Ou seja, é possível que uma emenda constitucional permita que haja a condenação, que haja prisão com a condenação em segunda instância sem a necessidade do trânsito em julgado? Bom, a PEC, senhores, essa PEC 410 de 2018, ela pretende alterar o artigo 5º, inciso 57, que é o artigo que fala que hoje a redação é que só pode haver prisão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será preso senão após sentença penal condenatória transitada em julgado, tem essa locução trânsito em julgado, para fazer constar a seguinte questão. Ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso, ou seja, sairia a redação que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, para fazer constar a redação de que ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença condenatória em grau de recurso. E a pergunta é possível essa revisão? É possível essa alteração constitucional? Bom, estamos falando de uma redução de direitos previstos no artigo 5º. Entendam, se eu só posso ser preso considerado culpado, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, se eu retiro a possibilidade do trânsito, ou seja, se eu permito que antes eu seja considerado culpado, antes do trânsito, eu estou reduzindo direitos. E a pergunta é possível reduzir direitos? Veja, senhores, alguns sim, outros não. Os direitos fundamentais, não. E por que não? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, ele traz as chamadas cláusulas pétreas. E por que tem esse nome? Porque o artigo 60, parágrafo 4º, diz lá que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, o voto, direto, secreto, periódico, separação de poderes e direitos e garantias fundamentais. Óbvio que o artigo 5º traz o rol de direitos fundamentais, não é exaustivo, o Supremo já entendeu isso, inclusive já falou que outros artigos da Constituição também gozam da qualidade de direitos fundamentais, mas o fato é que, se entender que é um direito fundamental, ele não pode ser abolido. O artigo 5º pode ser alterado? Pode, desde que seja para incluir direitos, não para abolir direitos. E aí a discussão poderia-se ter essa reforma? Do ponto de vista doutrinário
E constitucional, o próprio Supremo Tribunal Federal, e jurisprudencial, perdão, o próprio Supremo Tribunal Federal tem vasta jurisprudência não permitindo a redução do rol de direitos fundamentais por entender que se trata de uma cláusula pétrea. Por essa perspectiva, não. Então, numa leitura técnica, não seria possível se emendar o artigo 5º assim na raça para que se faça a redução de direitos. Ah, professor, mas não é possível alterar o artigo 5º? Bom, senhores, na verdade, alterar cláusulas pétreas, reduzir cláusulas pétreas, a doutrina dá uma solução que, na verdade, nunca foi aplicada no Brasil. O artigo 60, parágrafo 4º, ele diz que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado. Então, o que o artigo 60, parágrafo 4º está dizendo? Que artigos da Constituição que tratem da forma federativa de Estado, entre outros, o 18, por exemplo, não pode ser abolido. Artigos da Constituição que tratem do voto, que é uma outra cláusula pétrea, por exemplo, o 14, entre outros, não podem ser abolidos, não pode ser abolido. Artigos da Constituição que tratam da separação de poderes, entre outros, o artigo 2º, não pode ser abolido. E artigos da Constituição que tratam de direitos fundamentais, como o artigo 5º, não pode ser abolido. Então, o que o artigo 60, parágrafo 4º está dizendo? Olha, o 5º não pode ser abolido, o 18 não pode ser abolido, o 14 não pode ser abolido, o 5º não pode ser abolido, mas não tem nenhuma regra dizendo artigo 60, parágrafo 4º, não posso ser abolido. Então, se viesse uma emenda revogando o 60, parágrafo 4º, a cláusula que protege, que cria as cláusulas pétreas, cairia. E aí, numa nova emenda, sem o artigo 60, sem a redação do artigo 60, parágrafo 4º, eu poderia alterar o artigo 5º, por exemplo, ou revogar as regras do artigo 5º. Porque, entenda, o que o artigo 60, parágrafo 4º está falando não pode revogar o 18, não pode revogar o 14, não pode revogar o 5º, mas não está falando o artigo 60, parágrafo 4º, não posso. Entenda. O que está escrito no artigo 60, parágrafo 4º? Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir aqueles artigos, e não a mim mesmo. Pois bem, essa teoria é conhecida pela doutrina de teoria da dupla reforma. A teoria da dupla reforma, ela tem esse nome, ou dupla revisão, ou tem um outro nome, reforma em dois tempos, né? Ela tem esse nome justamente porque eu preciso de duas emendas. Uma para derrubar o guarda e a outra para invadir o castelo. Uma para derrubar a proteção para que eu possa depois fazer a alteração naquelas regras que foram reconhecidas pelo Poder Constituinte originário como pétreas. Emendas constitucionais podem reduzir cláusulas pétreas, podem alterar cláusulas pétreas. Autores como Leon Deguy e outros entendem que sim, porque o Poder Constituinte derivado nada mais seria do que representação da soberania popular, o que, na verdade, o Poder Constituinte originário também é. Mas essa é uma corrente minoritaríssima e não adotada no Brasil. O Brasil, pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal, ele, por entender que a Constituição brasileira é uma Constituição rígida, ele tem, e reforça essa teoria, ele tem muita jurisprudência no sentido de que artigos da Constituição não podem ser reduzidos, diminuídos, enfim, existem limitações, melhor, do Poder Constituinte originário para o Poder Constituinte derivado. O que eu quero dizer com isso? Em palavras mais simples. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência pacificada e a doutrina não vou dizer unânime, mas majoritaríssima nesse sentido, de que emendas constitucionais devem respeitar limitações. Limitações quanto à forma, que é o processo legislativo estabelecido pela Constituição, limitação circunstancial, que é quando a Constituição fala que a própria Constituição diz que emendas não poderão ser aprovadas no caso de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, e por fim as limitações materiais, que seriam as famosas cláusulas pétreas, essas que nós estamos tratando. Mas há um autor, e outros também, não de forma muito clara, mas esse para mim de forma bem clara, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, só para falar do nome todo dele, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que defende a teoria da dupla reforma, que defende a possibilidade de uma emenda revogar a regra que cria a cláusula pétrea. Portugal fez isso, eu não me lembro em que ano, salvo engano, foi na década de 80, eu não anotei aqui, mas foi lá para os idos de 83, 84, ele aprovou essa teoria, ele aprovou uma emenda que revogou a cláusula que cria as cláusulas pétreas. E aí sim, teríamos uma teoria técnica que permitiria a revogação da cláusula que cria a cláusula pétrea, e aí
sem as cláusulas pétreas, o artigo 5º, entre outros, poderia ser abolido ou reduzido nos seus direitos. Essa teoria é uma teoria que a doutrina, majoritariamente no Brasil, não apoia. O que a doutrina majoritária no Brasil fala? Fala que uma emenda que vem a revogar o 60 parágrafo 4º é uma emenda tendente a abolir o 5º, é uma emenda tendente a abolir o 18º. Então, embora não esteja expressamente previsto no 60 parágrafo 4º que ele não pode ser abolido, há uma limitação material implícita na sua própria redação que impediria que o artigo 60 parágrafo 4º fosse abolido. Então, diante disso, diante dessa questão doutrinária, o artigo 60 parágrafo 4º não poderia ser abolido e a teoria da dupla reforma não poderia ser aplicada. Só que, vejam, na verdade nunca se tentou fazer isso no Brasil, e essa teoria, pelo menos à luz da Constituição de 88, digo, né? E essa teoria, na verdade, passa por uma questão doutrinária, mas nunca se testou isso na prática e nunca se invocou o Supremo a discutir a validade ou não da teoria da dupla reforma no Brasil. O fato é que o que eles estão fazendo hoje, a PEC 410 de 2018, não é isso. A PEC 410 de 2018 é na raça. Ele está indo lá no artigo 5º e reduzindo direitos, ou seja, reduzindo direitos fundamentais bloqueados pela cláusula pétrea. Essa, então, seria a tese. E aí a pergunta seria, professor, você entende viável isso? A resposta seria, e eu acredito que a maioria dos professores de direito constitucional será desse jeito que está sendo feito, não, porque seria violador das cláusulas pétreas, seria violador do que a maioria doutrinária ensina há décadas no Brasil. Pois bem, e a terceira etapa dessa explicação, como eu falei, é por que estão fazendo isso então, professor? Por que eles estão produzindo essa PEC? Penso eu que é para pressionar mais uma vez o Supremo Tribunal Federal. Imaginem vocês que essa PEC passe. Imaginem vocês que eu tenho uma regra do artigo 5º reduzida e, obviamente, ela será alvo de ações diretas, de ações pelo controle difuso, e a quem caberá mais uma vez a decidir que essa regra ela é inconstitucional? Ao Supremo Tribunal Federal, ao atacado Supremo Tribunal Federal, que em mais um desgaste público, em mais um desgaste social, submeterá o seu plenário aos 11 ministros que, veja, senhores, tem uma posição bem partida essa questão. E aí, mais uma vez, o Supremo, imaginem, diga que essa emenda é inconstitucional, mais uma vez ele será alvo de ataques populares, ataques pela mídia, ataques pelas redes sociais, discursos a favor do golpe, etc, etc, etc. Então, na verdade, penso eu que a lógica política dessa emenda não é a lógica técnica. A lógica política dessa emenda é forçar o Supremo Tribunal Federal a mais um desgaste político, submetendo uma emenda que, ao meu ver, é flagrantemente inconstitucional ao julgamento e à declaração dessa inconstitucionalidade pelos 11 ministros do Supremo. Ah, professor, vai ser uma votação de 6-5? Eu não sei, porque, na verdade, diante dessa situação, senhores, é uma discussão teórica muito mais profunda que um simples processo interpretativo, que era o que o Supremo estava exercitando ali. Então, eu não sei se será 6-5. Pode ser 7-4, pode ser 8-3, a favor ou contra, ou seja, será uma nova discussão com novos fundamentos e uma nova questão teórica por trás, que seria a discussão dos limites das cláusulas pétreas. Então é isso, moçada. Qualquer dúvida, manda aí pelo direct, a gente vai batendo papo e vai esclarecendo para vocês. Falou, moçada? Forte abraço, bons estudos, galera!